Milionário descobre segredos sombrios durante uma difícil investigação. Um encontro inesperado com um menino expia um grande vazio do milionário. A investigação revela uma verdade obscura sobre o menino. Abalado, o milionário se vê em um grande problema. O milionário estéril comprou uma criança de uma família pobre. Mas tudo desmorona. Quando um investigador aparece, se inscreva para mais histórias emocionantes. Rafael Martins ajustou a gravata enquanto observava a placa desgastada do Hospital Infantil Santa Clara, em Vale Sereno. O prédio antigo, com suas paredes amareladas pelo tempo, contrastava com o céu azul daquela manhã de outono. Como investigador social há 15 anos, já havia visto de tudo, mas algo neste caso o intrigava particularmente. A denúncia anônima chegara há uma semana. Adoções suspeitas envolvendo crianças do hospital. O que mais chamava a atenção era o número crescente de transferências internacionais nos últimos 2 anos. Para uma cidade de apenas 50 mil habitantes, os números não faziam sentido. Respirando fundo, Rafael atravessou o jardim bem cuidado que levava à entrada principal. O aroma das flores se misturava com o cheiro característico de hospital, criando uma atmosfera contraditória. Na recepção, uma senhora de meia-idade sorriu cordialmente. Bom dia, sou Rafael Martins, do Conselho Tutelar. Tenho uma reunião agendada com a doutora Helena Campos. Enquanto aguardava, seus olhos percorreram o ambiente. Nas paredes, desenhos coloridos feitos por crianças traziam uma alegria artificial ao local. Um, em particular, chamou sua atenção. Um menino sozinho sob uma árvore, assinado apenas como Miguel, 8 anos. Havia algo perturbador na solidão retratada naquele desenho simples. A diretora, Helena Campos, surgiu alguns minutos depois. Uma mulher elegante, próxima dos 50 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e um sorriso que não alcançava seus olhos. Senhor Martins, seja bem-vindo ao Santa Clara. Espero que possamos esclarecer qualquer dúvida que o senhor tenha sobre nossos procedimentos. Durante a visita guiada, Rafael observava cada detalhe. As enfermeiras pareciam tensas quando passavam por eles, e algumas crianças os observavam com olhares curiosos através das portas entreabertas. Helena falava com desenvoltura sobre os programas sociais do hospital, as parcerias internacionais, os casos de sucesso. E aqui temos nossa ala pediátrica principal, explicou Helena, gesticulando para um corredor iluminado. Foi quando Rafael o viu pela primeira vez. Miguel estava sentado em um banco no final do corredor, abraçando os próprios joelhos. Seus olhos grandes e escuros encontraram os de Rafael por um breve momento, e algo naquele olhar o atingiu como um soco no estômago. Havia ali uma mistura de medo e esperança que ele conhecia bem demais. Aquele é o Miguel, comentou Helena, notando seu interesse. Um caso complicado. Está conosco há 6 meses. Rafael tentou manter a compostura profissional, mas suas mãos tremiam levemente. As memórias de sua própria infância em um orfanato começaram a surgir. O medo, a solidão, a incerteza. Percebeu que precisaria de todo o seu autocontrole para manter o distanciamento necessário nesta investigação. A reunião continuou na sala da diretora, onde Helena apresentou uma série de documentos perfeitamente organizados. Tudo parecia estar em ordem, mas Rafael notou pequenas inconsistências nas datas, números que não batiam completamente. Doutora Helena, notei que houve um aumento significativo nas adoções internacionais nos últimos 24 meses. Poderia me explicar melhor esse processo? Um lampejo de tensão cruzou o rosto da diretora, tão rápido que quase passou despercebido. Claro, temos parcerias com várias agências internacionais respeitáveis. Sabe como é, Sr. Martins? Às vezes as famílias brasileiras... Nesse momento foram interrompidos por uma batida na porta. Um homem alto, vestindo um terno impecável, entrou sem esperar resposta. Helena, precisamos discutir... Oh, me desculpe, não sabia que estava em reunião. Sr. Martins, este é Ricardo Mendes, nosso principal benfeitor, apresentou Helena, visivelmente desconfortável com a interrupção. Ricardo Mendes estendeu a mão com um sorriso estudado, seus olhos frios avaliando Rafael. Bem-vindo a Vale Sereno, Sr. Martins.
Espero que nossa pequena cidade o agrade. Ao deixar o hospital naquela tarde, Rafael sabia que havia muito mais naquela história do que aparentava. O olhar de Miguel continuava gravado em sua mente, assim como as pequenas inconsistências nos documentos e o comportamento nervoso da equipe. Em seu quarto de hotel, enquanto organizava suas anotações, Rafael tomou uma decisão. Não seria apenas mais uma investigação rotineira. Havia algo maior em jogo e ele precisava descobrir a verdade, não apenas pelo seu dever profissional, mas por todas as crianças como Miguel, e pelo menino assustado que ele mesmo foi um dia. Na manhã seguinte, Rafael retornou ao hospital com uma nova estratégia. Em vez de seguir o protocolo formal, decidiu começar pelos bastidores, conversando com funcionários e observando a rotina do local sem o filtro da administração. O café da manhã estava sendo servido quando ele chegou. Da porta do refeitório, observou Miguel sentado sozinho em uma das mesas do canto, mexendo distraidamente em seu mingau. Outros funcionários e crianças circulavam pelo ambiente, mas o menino parecia estar em seu próprio mundo. Ele sempre come sozinho, disse uma voz suave ao seu lado. Era Maria, uma das enfermeiras mais antigas do hospital, que Rafael conhecera brevemente no dia anterior. Desde que chegou aqui, tem dificuldade para se aproximar das outras crianças. Rafael aproveitou a deixa. Pode me contar mais sobre ele? Maria olhou para os lados hesitante. Miguel chegou há 6 meses. Foi encontrado... Ela baixou a voz. Em condições difíceis. Os detalhes estão no prontuário, mas digamos que algumas cicatrizes não são apenas físicas. Enquanto conversavam, Miguel levantou os olhos do prato e novamente seu olhar encontrou o de Rafael. Desta vez, o investigador sorriu gentilmente. Para sua surpresa, o menino esboçou um pequeno sorriso de volta, antes de voltar sua atenção para o mingau. Ele me lembra muito de mim mesmo, Rafael confessou, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Também passei minha infância em instituições. Maria o olhou com interesse renovado. Talvez por isso você tenha escolhido esta profissão? Parcialmente, respondeu Rafael, seus olhos ainda fixos em Miguel. Acredito que algumas experiências nos marcam de forma tão profunda que acabamos dedicando nossa vida a evitar que outros passem pelo mesmo. Durante a manhã, Rafael conduziu entrevistas informais com diversos funcionários. A maioria parecia nervosa ao falar sobre os procedimentos de adoção, especialmente os internacionais. Uma jovem assistente social, Carla Santos, foi particularmente interessante. As coisas mudaram muito nos últimos 2 anos, ela comentou, verificando se ninguém estava por perto. Desde que o Sr. Mendes aumentou suas doações, a diretora começou a priorizar certas solicitações específicas. Rafael fez anotações mentais. Que tipo de solicitações? Casais estrangeiros principalmente. O processo é muito mais rápido para eles, mesmo quando há famílias brasileiras interessadas. Carla hesitou. Semana passada, uma família de São Paulo veio conhecer o Miguel. Pareciam perfeitos para ele, mas... No dia seguinte, a doutora Helena disse que já havia outros planos para ele. Uma família suíça, eu acho. O investigador sentiu seu estômago revirar. Suas suspeitas começavam a ganhar forma concreta. Durante o almoço, Rafael conseguiu autorização para conversar com algumas crianças, incluindo Miguel. Encontrou o menino na sala de recreação, desenhando sozinho em uma mesa afastada. "Posso me sentar com você?" perguntou Rafael suavemente. Miguel deu de ombros, mas empurrou alguns lápis em sua direção. Um convite silencioso para juntar-se a ele no desenho. "Você gosta de desenhar?" observou Rafael pegando um lápis azul. "É mais fácil que falar", respondeu Miguel, sua voz quase um sussurro. Rafael começou a desenhar também. Um simples barquinho navegando em um mar calmo. "Sabe, quando eu tinha sua idade também preferia desenhar a falar." Isso capturou a atenção do menino. "Você morava num lugar como este?" "Sim, por alguns anos. Não era fácil, mas encontrei pessoas que se importavam comigo de verdade." Rafael fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Miguel, você se sente seguro aqui?" O menino parou de desenhar, seu pequeno corpo ficando tenso. Antes que pudesse responder, a voz da doutora Helena soou pela porta.
Sr. Martins, que surpresa agradável. Não sabia que estava aqui hoje. Rafael percebeu Miguel encolher-se quase imperceptivelmente à presença da diretora. Era um gesto sutil, mas revelador. Apenas fazendo algumas observações de rotina, respondeu Rafael, mantendo um tom casual. Miguel é um artista muito talentoso. Helena sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Sim, ele é especial. Na verdade, temos grandes planos para seu futuro. Naquela tarde, ao deixar o hospital, Rafael estava mais determinado que nunca. As palavras de Helena sobre grandes planos ecoavam em sua mente como um alarme. Em seu caderno de anotações, além das inconsistências documentais, agora havia um novo elemento: o medo nos olhos de Miguel ao ver a diretora. Em seu quarto de hotel, Rafael examinou as fotos que tirara discretamente dos registros de adoção. Números não batiam, datas pareciam alteradas, e certos documentos tinham assinaturas suspeitas. Mas era a imagem de Miguel, sozinho naquela mesa de desenho, que não saía de sua cabeça. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um contato na Polícia Federal. Encontramos algo sobre Ricardo Mendes. Você precisa ver isso. Rafael olhou pela janela, observando as luzes de Vale Sereno se acenderem no crepúsculo. Algo grande estava prestes a ser revelado, e ele precisava agir rápido antes que fosse tarde demais para Miguel e as outras crianças do Santa Clara. O arquivo sobre Ricardo Mendes revelava um padrão perturbador. Empresário respeitado em Vale Sereno, sua empresa de importação e exportação apresentava movimentações financeiras suspeitas, coincidindo exatamente com as datas das adoções internacionais do Hospital Santa Clara. Rafael passou a manhã seguinte em sua pequena sala improvisada no hospital, analisando mais documentos. Entre pilhas de papéis, encontrou algo intrigante. Todas as crianças adotadas internacionalmente nos últimos 2 anos haviam passado por um mesmo processo de avaliação especial antes de serem liberadas. Com licença, uma voz tímida interrompeu seus pensamentos. Era Miguel parado na porta com um desenho nas mãos. Oi, Miguel. Quer entrar? O menino aproximou-se cautelosamente, colocando o desenho sobre a mesa. Era uma casa colorida com um jardim cheio de flores e uma família. É sua família dos sonhos? Perguntou Rafael gentilmente. Miguel balançou a cabeça negativamente. É a família que a doutora Helena disse que vai me levar, na Suíça. Sua voz tremeu levemente. Mas eu não quero ir. Rafael sentiu seu coração apertar. Por que não? Por quê? Miguel olhou para a porta, nervoso. O outro menino que foi para lá nunca mais mandou carta. A enfermeira Maria disse que ele ia escrever sempre. Naquele momento, Maria apareceu na porta, parecendo aliviada ao encontrar Miguel. Estava te procurando para o seu exame especial. O menino empalideceu visivelmente. Rafael notou suas mãos pequenas começarem a tremer. Exame especial? Questionou Rafael, mantendo a voz calma apesar do alarme interno. Procedimento padrão para adoções internacionais, respondeu Maria, mas seus olhos evitaram os de Rafael. Vamos, Miguel. Posso ir junto? Perguntou Rafael, levantando-se. Como parte da investigação de rotina. Sinto muito, mas são regras estritas da doutora Helena. Apenas pessoal autorizado. Depois que saíram, Rafael começou a vasculhar mais intensamente os arquivos. Em uma pasta aparentemente comum, encontrou correspondências entre Helena e Ricardo Mendes, discutindo avaliações especiais e adequação para transferência. A linguagem era propositalmente vaga, mas as implicações eram claras. Durante o almoço, Rafael observou Miguel na cantina. O menino mal tocou na comida, seus olhos vermelhos e inchados. Quando tentou se aproximar, uma das assistentes rapidamente levou o garoto para outro lugar. À tarde, uma funcionária da limpeza, Dona Zefa, aproximou-se discretamente de sua sala. Moço, sussurrou ela, tem coisa errada acontecendo aqui. Eu limpo a sala dos exames especiais. As crianças sempre saem de lá chorando. Rafael sentiu seu estômago revirar. Pode me dizer onde fica essa sala? Subsolo, área restrita. Mas cuidado, tem câmeras por todo lado. Aproveitando um momento de distração dos seguranças, Rafael conseguiu descer ao subsolo. O corredor era frio e mal iluminado, com várias portas fechadas.
De uma delas ouviu vozes abafadas. O processo precisa ser acelerado. Era a voz de Ricardo Mendes. Os compradores estão ficando impacientes. Estamos fazendo o possível, respondeu Helena. Mas esse menino, o Miguel, é mais resistente que os outros. Não me importa. Em 3 dias quero ele pronto para a transferência. O valor oferecido é alto demais para perdermos essa oportunidade. Rafael registrou a conversa em seu celular, seu coração batendo acelerado. Quando as vozes se aproximaram da porta, ele rapidamente se escondeu em um corredor lateral. De volta ao hotel, Rafael organizou todas as evidências coletadas. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Os exames especiais, as transferências suspeitas, as movimentações financeiras irregulares. Seu telefone tocou. Era seu contato na Polícia Federal novamente. Rafael, descobrimos mais sobre as famílias adotivas na Suíça. Elas não existem. Os endereços são falsos. Um calafrio percorreu sua espinha. A situação era ainda mais grave do que imaginava. Olhando para o desenho que Miguel havia deixado em sua mesa, Rafael tomou uma decisão. Não podia esperar mais. Precisava agir antes que Miguel se tornasse apenas mais um número nas estatísticas de crianças desaparecidas. Pegou seu telefone e fez 2 ligações, uma para a Polícia Federal e outra para sua supervisora no Conselho Tutelar. Era hora de montar uma operação, mas precisava ser cuidadoso. Um movimento em falso e não apenas Miguel, mas todas as evidências poderiam desaparecer. A noite caiu sobre Vale Sereno e Rafael mal conseguiu dormir, sua mente repleta de preocupações com Miguel e as outras crianças. O tempo estava correndo e ele sabia que os próximos dias seriam decisivos não apenas para sua investigação, mas para o destino de várias vidas inocentes. O sol mal havia nascido quando Rafael deixou o hotel, determinado a pôr seu plano em ação. As próximas 72 horas seriam cruciais. Com o apoio discreto da Polícia Federal e do Conselho Tutelar, ele precisava reunir provas concretas antes que Miguel fosse transferido. Chegando ao hospital, Rafael notou uma movimentação incomum. Funcionários sussurravam pelos corredores e havia uma tensão palpável no ar. Na recepção, ouviu uma enfermeira comentando sobre uma visita importante que chegaria à tarde. Decidido a investigar mais a fundo, Rafael fez seu caminho até a ala administrativa. Usando suas habilidades de observação, conseguiu acessar o sistema de agendamento do hospital quando uma secretária se distraiu. Uma entrada chamou sua atenção. 16 horas. Reunião RM. Sala de conferências. RM. Ricardo Mendes. Era a oportunidade que precisava. Voltando à sua sala improvisada, Rafael começou a preparar microfones e câmeras escondidas que havia recebido da Polícia Federal. Seu plano era arriscado, mas necessário. Ele iria gravar a reunião clandestinamente. Enquanto trabalhava, ouviu uma comoção no corredor. Era a voz de Miguel claramente angustiado. Não quero ir. Por favor, não me façam ir. Rafael correu para fora, apenas para ver Miguel sendo levado por 2 enfermeiros, com Helena os seguindo de perto. O que está acontecendo? Rafael questionou, tentando manter a calma. Helena se virou, surpresa com sua presença. Apenas uma consulta de rotina, Sr. Martins. Miguel está um pouco ansioso hoje. O olhar de súplica que o menino lançou a Rafael quase o fez perder a compostura, mas ele sabia que precisava manter as aparências por enquanto. Entendo. Talvez eu possa acompanhá-lo. Poderia ser útil para meu relatório. Infelizmente não será possível. Protocolos médicos, você entende? Helena respondeu friamente. Impotente, Rafael observou enquanto levavam Miguel. Assim que ficou sozinho, correu de volta à sua sala e ativou um pequeno rastreador que havia colocado discretamente no bolso de Miguel durante sua conversa no dia anterior. O sinal mostrava que o menino estava sendo levado para o subsolo. Rafael sentiu seu coração apertar. Precisava agir rápido, mas também com cautela. Um movimento precipitado poderia colocar tudo a perder. Nas horas seguintes, Rafael continuou sua investigação aparentemente rotineira, mas seus sentidos estavam em alerta máximo. Conversou com mais funcionários, coletou mais documentos e, secretamente, preparou o equipamento de gravação para a reunião da tarde. Às 15h30,
Com o coração acelerado, Rafael se esgueirou para a sala de conferências e instalou os dispositivos de escuta. Mal havia terminado quando ouviu passos se aproximando. Escondeu-se rapidamente em um armário de suprimentos adjacente. Ricardo Mendes entrou seguido por Helena e 2 homens que Rafael não reconheceu. A reunião começou e, através do dispositivo de escuta em seu ouvido, Rafael ouviu cada palavra incriminadora. "O comprador suíço está impaciente", disse um dos homens desconhecidos. "Ele quer o garoto em 48 horas. "Miguel está quase pronto", respondeu Helena. "Mas ele é complicado. Talvez precisemos de mais tempo para condicioná-lo adequadamente." "Não temos mais tempo", Mendes interveio, sua voz fria. "Use o que for necessário, mas quero esse menino pronto para transporte amanhã à noite." Rafael sentiu uma onda de náusea. Condicionar, transporte. Eram termos usados para objetos, não para crianças. A reunião continuou com discussões sobre rotas de fuga, pagamentos offshore e outros detalhes sórdidos do esquema. Cada palavra era uma confissão, cada frase uma prova do crime hediondo que estavam cometendo. Quando finalmente saíram, Rafael esperou alguns minutos antes de deixar seu esconderijo. Com as mãos trêmulas, recolheu os dispositivos de gravação. Tinha as provas que precisava, mas o tempo estava se esgotando para Miguel. De volta à sua sala, Rafael fez uma ligação urgente para seu contato na Polícia Federal. "Temos tudo. Precisamos agir agora. Eles planejam mover o menino amanhã à noite." "Entendido. Estaremos prontos para a operação em 24 horas. Mantenha-se em posição e continue monitorando." Rafael desligou, sentindo o peso da responsabilidade. 24 horas. Um dia inteiro em que Miguel estaria à mercê daqueles criminosos. Olhando pela janela, viu o sol se pondo sobre Vale Sereno. A pequena cidade parecia tão pacífica, inconsciente do mal que se escondia em suas entranhas. Rafael fez uma promessa silenciosa a Miguel e a todas as outras crianças. Amanhã tudo isso acabaria, mas antes que pudesse relaxar, seu telefone vibrou com uma mensagem anônima. "Sabemos o que você está fazendo. Pare agora ou o menino sofre as consequências." O medo gelado que percorreu sua espinha foi rapidamente substituído por uma determinação férrea. Agora mais do que nunca, Rafael sabia que não podia falhar. A vida de Miguel e o futuro de incontáveis crianças dependiam dele. O amanhecer trouxe consigo uma tensão palpável. Rafael mal havia dormido, sua mente repleta de preocupações e planos. A mensagem ameaçadora da noite anterior ecoava em seus pensamentos, aumentando sua urgência. Chegando ao hospital mais cedo que o habitual, Rafael notou uma movimentação diferente. Funcionários pareciam mais agitados e havia um fluxo incomum de pessoas desconhecidas entrando e saindo do prédio administrativo. Usando suas credenciais, Rafael conseguiu acessar o sistema de segurança do hospital. Com cuidado, desativou discretamente algumas câmeras em pontos estratégicos, criando pontos cegos que poderiam ser úteis mais tarde. Seu próximo passo era localizar Miguel. O rastreador mostrava que o menino ainda estava no subsolo, na mesma área restrita de antes. Rafael precisava encontrar uma maneira de chegar até lá, sem levantar suspeitas. Uma oportunidade surgiu quando viu Maria, a enfermeira, dirigindo-se ao elevador com um carrinho de suprimentos médicos. "Maria, que bom te ver." Rafael a abordou com um sorriso forçado. "Estou fazendo uma vistoria de rotina em todas as áreas do hospital. Posso acompanhá-la?" Maria hesitou, claramente desconfortável. "Senhor Martins, aquela área é restrita." "Entendo, mas é parte do meu trabalho." "Tenho autorização da direção para todas as áreas", mentiu Rafael, mostrando seu crachá com confiança. Relutante, Maria permitiu que ele a acompanhasse. No subsolo, Rafael memorizou cada corredor, cada porta, construindo um mapa mental do local. Passando por uma das salas, ouviu um som abafado que reconheceu imediatamente. Era Miguel chorando. Rafael teve que usar todo o seu autocontrole para não invadir a sala naquele instante. "O que fazem com as crianças aqui embaixo?" perguntou casualmente a Maria. A enfermeira olhou para os lados antes de responder em voz baixa. "Exames e preparações. É tudo que sei, Sr. Martins. Por favor, não me peça mais detalhes." O medo em seus olhos dizia mais do que suas palavras.
Rafael percebeu que muitos funcionários provavelmente estavam envolvidos contra sua vontade, presos por medo ou circunstâncias. De volta à sua sala, Rafael recebeu uma ligação de seu contato na Polícia Federal. Estamos prontos para agir esta noite. Temos equipes posicionadas em pontos estratégicos ao redor do hospital. Você precisa nos dar o sinal quando for o momento certo. Rafael explicou o que havia descoberto sobre o subsolo e a movimentação suspeita. Combinaram um código para iniciar a operação. À tarde, Helena convocou uma reunião de emergência com toda a equipe. Rafael conseguiu se infiltrar, misturando-se aos funcionários. Devido a uma auditoria surpresa, anunciou Helena, sua voz tensa, teremos que acelerar alguns de nossos procedimentos especiais. Peço a cooperação de todos para garantir que tudo ocorra sem problemas. Seus olhos encontraram os de Rafael por um momento, e ele viu ali uma mistura de suspeita e desafio. Ela sabia que ele estava perto de descobrir tudo. Após a reunião, Rafael viu Ricardo Mendes chegando apressadamente, acompanhado por homens de aparência intimidadora. A situação estava se intensificando rapidamente. Usando um telefone descartável, Rafael enviou uma mensagem codificada para a Polícia Federal. A tempestade chegou mais cedo. Estejam preparados para agir ao meu sinal. Com o coração acelerado, Rafael se dirigiu ao subsolo. Sabia que estava se arriscando, mas não podia esperar mais. Miguel e as outras crianças estavam em perigo iminente. No corredor fracamente iluminado, ouviu vozes exaltadas vindo de uma das salas. Aproximou-se cautelosamente e reconheceu as vozes de Helena e Ricardo. Não podemos esperar mais, gritava Ricardo. O comprador está a caminho. O menino precisa estar pronto em 1 hora. Estamos fazendo o possível, respondeu Helena, sua voz trêmula. Mas ele continua resistindo. Se forçarmos demais, podemos perder. Não me importa, interrompeu Ricardo. Use o que for necessário. Drogas, ameaças, o que precisar. Mas quero esse menino dócil e pronto para ser entregue, entendeu? Rafael sentiu uma onda de fúria e repulsa. Não podia mais ficar parado. Afastando-se silenciosamente, enviou a mensagem final para a Polícia Federal. Agora! Venham agora! Enquanto as sirenes começavam a soar ao longe, Rafael correu em direção à sala onde havia ouvido Miguel mais cedo. Era hora de acabar com aquele pesadelo de uma vez por todas. O caos estava prestes a se instalar no Hospital Santa Clara, e no centro de tudo estava um investigador determinado e um menino assustado, cujos destinos estavam prestes a se entrelaçar de maneira irreversível. O som das sirenes ecoava pelos corredores do Hospital Santa Clara, misturando-se aos gritos de confusão e pânico. Rafael corria pelo subsolo, seu coração batendo freneticamente contra o peito. Cada segundo era precioso. Chegando à porta onde ouvira Miguel mais cedo, Rafael não hesitou. Com um chute poderoso, a porta se abriu. A cena que encontrou fez seu sangue gelar. Miguel estava amarrado a uma cama, olhos arregalados de medo, enquanto um homem de jaleco tentava injetar algo em seu braço. "Pare agora!" gritou Rafael avançando. O homem surpreendido deixou a seringa cair. Miguel, ao ver Rafael, começou a chorar e se debater contra as amarras. Rapidamente, Rafael imobilizou o homem e o algemou a um cano na parede. Voltou-se então para Miguel, desatando-o com mãos trêmulas. "Está tudo bem agora, Miguel, eu estou aqui. Vou te tirar daqui." O menino se agarrou a Rafael, soluçando incontrolavelmente. O investigador o abraçou firmemente, sentindo o pequeno corpo tremer. "Precisamos ir", disse Rafael suavemente. "Você confia em mim?" Miguel assentiu, seus olhos grandes fixos nos de Rafael. Carregando Miguel nos braços, Rafael saiu para o corredor. O caos se instalara. Funcionários corriam desorientados. Alarmes soavam e vozes exaltadas ecoavam por todo lado. Enquanto se dirigia à saída, Rafael viu Helena correndo em sua direção, o rosto contorcido de pânico. "Pare, você não entende", gritou ela. Rafael a ignorou, continuando seu caminho. Mas Helena bloqueou sua passagem. "Por favor", ela implorou, sua máscara de frieza completamente desfeita. "Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. No começo, era só para ajudar o hospital, para salvar mais crianças. Salvá-las vendendo-as?"
rebateu Rafael, sua voz carregada de indignação. Helena desabou em lágrimas. Eu perdi o controle. Ricardo, ele tem todos nós nas mãos. Ameaçou nossas famílias, nossas vidas. Nesse momento, um grito de raiva ecoou pelo corredor. Era Ricardo Mendes, acompanhado por 2 homens armados. Você não vai a lugar nenhum com esse menino, bradou ele, avançando. Rafael, protegendo Miguel com seu corpo, recuou lentamente. A situação estava prestes a explodir quando, subitamente, uma voz autoritária ressoou. Polícia Federal! Todos parados. Um grupo de agentes invadiu o local, armas em punho. Ricardo e seus capangas foram rapidamente dominados e algemados. O líder da operação, agente Silva, aproximou-se de Rafael. Bom trabalho, Martins. Pegamos todos. A rede inteira está caindo neste momento, não só aqui, mas em 3 estados. Rafael sentiu um alívio imenso invadir seu corpo. Olhou para Miguel, que ainda se agarrava a ele, mas agora com um pequeno sorriso de esperança no rosto. Está tudo bem agora, Miguel, sussurrou Rafael. Acabou. Enquanto eram escoltados para fora do hospital, Rafael viu dezenas de crianças sendo resgatadas, algumas chorando, outras em estado de choque. Funcionários eram detidos, alguns protestando inocência, outros em silêncio resignado. Do lado de fora, uma multidão se formara. Moradores de Vale Sereno, chocados, assistiam à operação. Jornalistas já começavam a chegar, ávidos por informações. Rafael protegeu Miguel da confusão, levando-o diretamente para uma ambulância onde assistentes sociais aguardavam. Você vai ficar bem, garantiu Rafael ao menino. Vou cuidar pessoalmente para que encontrem uma família boa para você. Miguel, pela primeira vez, falou. Você não pode ser minha família? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Seu coração se encheu de uma emoção que não conseguia nomear. Olhou nos olhos do garoto e viu ali o reflexo de sua própria infância, a chance de fazer a diferença que sempre sonhara. Eu vou fazer o possível, Miguel, prometo. Enquanto a ambulância partia, Rafael ficou observando, uma mistura de exaustão e esperança tomando conta dele. O pesadelo havia terminado, mas sabia que o caminho pela frente ainda seria longo. Para Miguel, para as outras crianças e para ele mesmo. A noite caía sobre Vale Sereno e, com ela, a promessa de um novo amanhecer. Um amanhecer de justiça, de cura e, talvez, de uma nova família formada nas cinzas de uma tragédia evitada. Nas semanas que se seguiram à operação no Hospital Santa Clara, Vale Sereno mergulhou em um turbilhão de emoções e mudanças. A pequena cidade, antes conhecida por sua tranquilidade, agora estava no centro das atenções nacionais. Rafael, exausto mas determinado, mergulhou de cabeça nos processos legais e burocráticos que se seguiram. Seu testemunho foi crucial para desmantelar completamente a rede de tráfico de crianças, que se revelou muito mais extensa do que inicialmente imaginado. Enquanto isso, Miguel e as outras crianças resgatadas foram levadas para um abrigo temporário em uma cidade próxima. Rafael visitava-o sempre que possível, especialmente Miguel, com quem havia desenvolvido um vínculo especial. Numa tarde ensolarada, sentados em um banco no jardim do abrigo, Rafael e Miguel conversavam. Como você está se sentindo, Miguel? Perguntou Rafael gentilmente. O menino, que nas últimas semanas havia começado a se abrir mais, respondeu com um pequeno sorriso. Melhor. Os pesadelos estão diminuindo. Rafael sentiu seu coração apertar. Sabia que o caminho para a recuperação seria longo, mas estava determinado a estar ao lado de Miguel em cada passo. Miguel, lembra quando você me perguntou se eu poderia ser sua família? Rafael começou hesitante. Os olhos do menino se iluminaram com esperança. Sim. Bem, eu tenho pensado muito nisso e eu quero tentar. Se você ainda quiser, claro. Miguel pulou do banco e abraçou Rafael com toda a força que seu pequeno corpo permitia. Sim, eu quero. Lágrimas silenciosas rolaram pelo rosto de Rafael enquanto abraçava o menino de volta. Naquele momento, ele soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Rafael iniciou o processo de adoção, enfrentando uma série de avaliações, entrevistas e visitas domiciliares. Ao mesmo tempo, continuava seu trabalho,
agora focado em reformar o sistema de proteção à criança, não só em Vale Sereno, mas em toda a região. Miguel, por sua vez, começou a terapia e aos poucos foi se abrindo para novas amizades no abrigo. Suas conversas com Rafael tornaram-se o ponto alto de suas semanas. E juntos, começaram a planejar um futuro que, meses antes, parecia impossível. Uma tarde, enquanto ajudava Miguel com sua lição de casa, Rafael recebeu uma ligação importante. Sr. Martins, aqui é da Vara da Infância. Temos boas notícias sobre seu processo de adoção. O coração de Rafael disparou. Ele olhou para Miguel, que o observava curioso, e sorriu. Miguel, que tal irmos tomar um sorvete para comemorar? O menino franziu a testa, confuso. Comemorar o quê? Bem, parece que em breve poderemos escolher as cores para pintar seu novo quarto. Os olhos de Miguel se arregalaram de compreensão e alegria. Naquele instante, ambos souberam que um novo capítulo em suas vidas estava prestes a começar. Enquanto caminhavam de mãos dadas em direção à sorveteria, Rafael refletiu sobre a jornada que os trouxe até ali. De um investigador solitário, movido pelo dever a um pai em potencial, sua vida havia sido completamente transformada. Vale Sereno, aos poucos, começava a se curar. O Hospital Santa Clara, agora sob nova direção, estava implementando protocolos rigorosos de proteção à criança. A comunidade, chocada com os eventos recentes, uniu-se para apoiar as vítimas e suas famílias. Sentados na sorveteria, Rafael observava Miguel saborear seu sorvete de chocolate com um entusiasmo contagiante. O menino que antes mal falava ou sorria, agora tagarelava animadamente sobre seus planos para o futuro. As aulas que queria fazer, os amigos que queria apresentar a Rafael, os lugares que queria visitar. Rafael sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Sabia que o caminho pela frente não seria fácil. Haveria desafios, momentos difíceis, lembranças dolorosas a superar. Mas olhando para Miguel, para aquele sorriso cheio de esperança e confiança, Rafael soube que enfrentariam tudo isso juntos. O sol se punha sobre Vale Sereno, lançando um brilho dourado sobre a cidade. Era o fim de um capítulo sombrio e o início de uma nova história. Uma história de cura, de segundas chances e, acima de tudo, de amor. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, segurando a pequena mão de Miguel. Estamos juntos nessa, parceiro. Sempre. Miguel assentiu, seus olhos brilhando de felicidade. Sempre, ele repetiu, selando uma promessa que duraria uma vida inteira. O outono chegou a Vale Sereno, trazendo consigo uma brisa fresca e a promessa de mudanças. As folhas douradas que caíam das árvores pareciam simbolizar o fim de um ciclo e o início de outro, especialmente para Rafael e Miguel. Após meses de espera, avaliações e preparação, o dia finalmente chegou. Rafael estava de pé diante do juiz, Miguel ao seu lado, ambos vestidos com suas melhores roupas. O coração de Rafael batia acelerado enquanto o juiz lia os documentos finais de adoção. Pelo poder investido em mim, declaro oficialmente concluído o processo de adoção. Miguel, a partir de hoje, você é legalmente filho de Rafael Martins. Miguel, com lágrimas nos olhos, abraçou Rafael com toda a força. Pai, ele sussurrou, testando a palavra pela primeira vez. Rafael o abraçou de volta, sentindo uma onda de emoção tão intensa que mal conseguia falar. Saindo do fórum, foram recebidos por um pequeno grupo de amigos e colegas. Maria, a enfermeira que havia ajudado durante a investigação, estava lá com um bolo. Carla, a assistente social, trouxe balões. Até mesmo o agente Silva da Polícia Federal apareceu para dar os parabéns. Nos dias que se seguiram, Rafael e Miguel se dedicaram a transformar a antiga casa de solteiro de Rafael em um lar para os dois. Pintaram as paredes do quarto de Miguel com cores vibrantes, montaram uma escrivaninha para seus estudos e encheram as prateleiras com livros e brinquedos. Uma noite, enquanto arrumavam os últimos detalhes, Miguel fez uma pergunta que pegou Rafael de surpresa. Pai, você acha que as outras crianças do hospital também encontraram famílias? Rafael se sentou na cama ao lado do filho, pensativo. Muitas delas sim, Miguel, mas algumas ainda estão esperando. É por isso que continuamos trabalhando para melhorar o sistema. Miguel ficou em silêncio por um momento, depois disse, quero ajudar. Quero que outras crianças tenham a mesma chance que eu tive.
Rafael sentiu seu peito se encher de orgulho. Isso é muito nobre, filho. Podemos pensar em maneiras de ajudar juntos. Nos meses seguintes, Rafael e Miguel se envolveram em projetos comunitários. Organizaram campanhas de arrecadação para o novo centro de acolhimento infantil da cidade e participaram de programas de conscientização sobre adoção. Miguel, com sua história pessoal, tornou-se um poderoso porta-voz, tocando corações e inspirando mudanças. A vida, no entanto, não era sempre fácil. Havia noites em que Miguel acordava gritando, atormentado por pesadelos do passado. Rafael aprendeu a ser paciente, a oferecer conforto e segurança nos momentos difíceis. Juntos, pai e filho enfrentavam os desafios, dia após dia. Na escola, Miguel inicialmente enfrentou dificuldades para se adaptar. Alguns colegas, sabendo de seu passado, o tratavam de forma diferente. Mas, com o apoio de Rafael e de professores dedicados, Miguel aos poucos foi ganhando confiança. Sua resiliência e gentileza logo lhe renderam amigos leais. Um ano após a adoção, Rafael decidiu que era hora de um novo começo. Aceitou uma proposta para liderar um programa de proteção à criança em uma cidade maior, o que significava uma mudança para a família. Na noite antes da mudança, Rafael encontrou Miguel sentado na varanda, olhando pensativo para as estrelas. "Está tudo bem, filho?" perguntou sentando-se ao lado dele. Miguel assentiu lentamente, só pensando em tudo o que aconteceu, em como minha vida mudou. Rafael passou o braço pelos ombros do filho. "Mudou para melhor?" "Muito melhor", Miguel sorriu. "Mas, e se na nova cidade as pessoas descobrirem sobre o meu passado? E se elas me tratarem diferente?" Rafael respirou fundo antes de responder. "Miguel, seu passado é parte de quem você é, mas não define quem você será. Você é forte e corajoso e tem um coração enorme. As pessoas vão te amar pelo que você é, não pelo que aconteceu com você." Miguel encostou a cabeça no ombro do pai. "Obrigado, pai, por tudo." Na manhã seguinte, enquanto carregavam as últimas caixas no carro, Rafael e Miguel deram uma última olhada para a casa e para Vale Sereno. A cidade que havia sido palco de tanto drama agora parecia pacífica sob o sol da manhã. "Pronto para nossa nova aventura?" perguntou Rafael, bagunçando carinhosamente o cabelo de Miguel. O menino sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e determinação. "Pronto, pai, vamos lá." Enquanto o carro se afastava, levando pai e filho para um novo capítulo de suas vidas, o sol brilhava no horizonte, simbolizando as infinitas possibilidades que os aguardavam. A jornada havia sido longa e por vezes dolorosa, mas o futuro se abria diante deles, cheio de promessas e esperança. Rafael olhou pelo retrovisor, vendo Miguel acenar um adeus para Vale Sereno. Naquele momento, ele soube que não importava o que o futuro reservasse. Eles enfrentariam juntos como a família que eram destinados a ser. 5 anos se passaram desde que Rafael e Miguel deixaram Vale Sereno. A nova cidade, maior e mais agitada, havia se tornado o lar que ambos precisavam para crescer e se desenvolver. Rafael, agora com 40 anos, tornara-se uma figura respeitada na área de proteção à criança. Seu programa havia sido implementado em várias cidades do estado, e ele era frequentemente convidado para palestras e congressos. Mas para ele, nenhuma conquista profissional se comparava à alegria de ver Miguel, agora com 13 anos, se transformar em um adolescente confiante e compassivo. Numa tarde de sábado, enquanto organizavam o escritório de casa, Miguel encontrou uma caixa empoeirada com recortes de jornais sobre o caso do Hospital Santa Clara. "Pai, você ainda guarda isso?" perguntou, folheando as notícias antigas. Rafael se aproximou, um misto de emoções passando por seu rosto. "Sim, filho. É uma parte importante da nossa história." Miguel ficou em silêncio por um momento, absorvendo as manchetes. "Às vezes ainda penso nas outras crianças. O que será que aconteceu com elas?" Rafael sorriu, orgulhoso da empatia do filho. "Na verdade, tenho uma surpresa para você. Lembra da Carla, a assistente social? Ela me ligou semana passada. Estão organizando um encontro em Vale Sereno para reunir as crianças e famílias afetadas pelo caso. Quer ir?" Os olhos de Miguel se iluminaram. "Sério? Claro que quero."
2 semanas depois, pai e filho estavam de volta a Vale Sereno. A cidade havia mudado. O antigo Hospital Santa Clara fora transformado em um moderno centro comunitário, com programas de apoio a crianças e famílias. O encontro foi realizado no Parque Central. Dezenas de famílias estavam presentes, cada uma com sua história de superação. Miguel, inicialmente nervoso, logo se viu cercado por rostos familiares. Crianças que, como ele, haviam passado por momentos difíceis, mas agora sorriam e brincavam. Entre abraços e lágrimas de alegria, histórias eram compartilhadas. Alguns, como Miguel, haviam sido adotados. Outros foram reunidos com familiares. Todos carregavam cicatrizes, mas também uma força incrível. Durante o evento, Rafael foi convidado a fazer um discurso. Com Miguel ao seu lado, ele se dirigiu a todos. Olhando para cada um de vocês hoje, vejo não apenas sobreviventes, mas verdadeiros heróis. Vocês transformaram a dor em força, o medo em coragem. Este encontro não é apenas sobre o passado, mas sobre o futuro que estamos construindo juntos. Miguel, inspirado pelas palavras do pai e pela coragem de todos ali presentes, pediu para falar. Com uma confiança que surpreendeu até Rafael, ele se dirigiu à multidão. Quando eu era pequeno, achava que estava sozinho no mundo. Mas hoje, olhando para todos vocês, vejo que nunca estive. Somos uma família, unida pela experiência que compartilhamos, e juntos podemos fazer a diferença para outras crianças que ainda precisam de ajuda. As palavras de Miguel foram recebidas com aplausos emocionados. Naquele momento, Rafael viu não mais o menino assustado que resgatara anos atrás, mas um jovem determinado a fazer do mundo um lugar melhor. Após o evento, caminhando pelas ruas de Vale Sereno, Rafael e Miguel refletiram sobre a jornada que os trouxera até ali. Sabe, pai, disse Miguel, acho que sei o que quero fazer no futuro. Quero ser como você, ajudar crianças que passam por dificuldades. Rafael sorriu, seus olhos marejados de orgulho. Você já está fazendo isso, filho. Cada vez que compartilha sua história, cada vez que estende a mão para alguém, você está fazendo a diferença. Enquanto o sol se punha sobre Vale Sereno, pai e filho caminhavam de mãos dadas, seus corações cheios de gratidão e esperança. O caso do Hospital Santa Clara, que um dia fora uma história de dor e injustiça, agora se tornara o catalisador de mudanças positivas, não apenas em suas vidas, mas nas de tantos outros. Rafael olhou para Miguel, vendo nele não apenas seu filho, mas um símbolo de tudo que haviam conquistado e tudo que ainda estava por vir. O futuro, com todos os seus desafios e possibilidades, os aguardava. E eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos, como a família que o destino havia unido e que o amor havia fortalecido. Naquela noite, voltando para casa, Rafael soube que sua missão de vida havia sido cumprida de uma forma que jamais imaginara. Ele não apenas salvara uma criança, ele ganhara um filho, uma família e a chance de mudar o mundo, um coração de cada vez. E assim, a história de Rafael e Miguel, nascida das sombras de uma tragédia, tornou-se um farol de esperança, iluminando o caminho para um futuro onde cada criança pudesse encontrar o amor, a segurança e a família que merecia.